Olá, eu sou a Lívia, sou professora de literatura do Vestibular Encena. Hoje nós vamos tratar de leitura obrigatória da FUVEST, A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz, obra realista naturalista de 1901. Vamos começar? Peço desculpa a vocês, hoje eu estou um pouquinho fanha, mas vamos em frente, os nossos estudos não podem parar. Vejam só, escolhemos para uma primeira análise o título da obra. Ele mostra um equilíbrio perfeito entre o meio urbano e o meio campestre. Eça de Queiroz escolheu a cidade nada mais nada menos do que Paris, o centro do mundo na virada do século XIX para o XX. E do outro lado, Eça escolheu Tormes, uma cidadezinha no interior de Portugal, nas Serras, um vilarejo. Aliás, se você se aventurar pelas terras deste autor, não deixe de visitar Tormes. Lá existe um percurso onde você pode simular o trajeto de Jacinto, o protagonista da narrativa. Para ilustrarmos a primeira metade do livro, Paris, dê uma olhadinha nas cenas desse filme. O cenário que você acaba de ver representa o espírito da chamada Belle Époque, período que compreende entre 1890 e 1914 e mostra a euforia da industrialização, da modernidade, aquilo que chamamos de progresso. O livro do Eça de Queiroz traz em sua primeira metade justamente esta época, a modernidade com o telefone, o teatrofone, a luz elétrica e o automóvel. Lembrando que Paris também é berço intelectual e artístico, com o nascimento do surrealismo de André Breton, uma das grandes vanguardas europeias. Todo este contexto representa a primeira metade do livro e a apresentação da vida de Jacinto. Ele é parisiense, ok? Isso é importante para você. Toda a sua família é portuguesa, porém ele é nascido em Paris e nos revela a sua vida com trabalho, compromissos sociais, em seu apartamento, que ele chama de Palácio 202, na Avenida Champs-Élysées. Porém, é a segunda metade do livro, em Tormes, que vai realmente complementar a vida de Jacinto. O acúmulo de experiências da modernidade não delineia a sua personalidade, e sim a vida simples no campo, nas serras portuguesas. Com relação à estrutura da obra, é importante que você saiba que temos aqui um personagem narrador. Zé Fernandes é amigo de longa data de Jacinto e vive hoje nas serras portuguesas, muito melhor do que antes. Portanto, ele já passou por um processo de transformação pelo qual passará Jacinto. A relação entre os dois é muito interessante. Você deve ter notado em suas leituras que Zé Fernandes chama Jacinto de príncipe da Gran Ventura. E faz isso porque diz que ele é um homem muito sortudo, que nunca precisou passar por grandes sacrifícios na vida. Além disso,
O chama de meu Jacinto, meu amigo, meu príncipe, o que demonstra grande vínculo e afeto entre os dois. É ainda Jacinto quem, ao final do livro, retorna a Paris para fazer uma reflexão sobre o progresso dos novos tempos, sobre o início do século XX. Ao viajar para Tormes para cumprir com responsabilidades familiares, Jacinto tem os seus primeiros contatos com a terra dos seus avós. Essa de Queiroz, sabiamente, faz com que o protagonista chegue em Tormes sem os seus pertences. Portanto, será obrigado a se envolver completamente com as novas terras, além de fazê-lo provar das favas, prato típico português. Isso quer dizer que Jacinto será pego pelo estômago logo que pisar em seu novo lar. Após 5 semanas em Tormes, Jacinto está familiarizado com as terras, os empregados, as famílias que vivem naquele vilarejo, familiarizado inclusive com a miséria daquele local. Momento importante da aula. Essa de Queiroz já teve a sua fase romântica, é verdade, mas aqui ele tece um livro realista naturalista. Portanto, a natureza transforma Jacinto, mas em nenhum momento é caracterizada de modo perfeito. Pelo contrário, ele denuncia uma série de famílias que passam fome nas serras portuguesas. Por falar em miséria, em atraso de Portugal perante esse cenário de progresso do século XX, olhemos a questão da FUVEST, primeira fase de 2014. Não se esqueça de pausar as alternativas, caso seja necessário, ok? Com base na leitura da obra A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz, publicada originalmente em 1901, é correto concluir que nela encontra-se... Esse exercício exigia de você um certo conhecimento literário e histórico, um domínio sobre o período de publicação da obra. Vamos à análise das alternativas. Veja, a letra A está errada, pois o termo consciência ecológica só vem existir a partir dos anos 60 e 70, é mais contemporânea. A letra B fala em hierarquia entre Europa e América, porém sabemos que o livro trata apenas do meio europeu. A letra C fala em resignação e penitência, porém nesta obra do Eça, tipicamente realista e naturalista, o protagonista não se mostra resignado, mas sim transformado. O meio campestre o torna uma pessoa melhor. A letra D não poderia ser, pois o livro fala também da miséria portuguesa, portanto não há otimismo histórico. Ficamos, portanto, com a alternativa E, que fala em valorização, saudade, nostalgia. Sim, essa valorização aparece no livro através dos laços afetivos, do sentido de comunidade que Jacinto encontra em Tormes, envolvendo com as pessoas e o meio rústico. Antes de encerrarmos a nossa aula, falando ainda um pouquinho de história, é interessante você saber que o livro contém uma provocação, a de que Jacinto seria uma espécie de rei Dom Sebastião que teria retornado para salvar o povo português. Sim, o rei que morreu lutando contra os árabes no século XVI na Batalha de Alsácia-Quibir. Esse apelo ao mito sebastianista não é à toa. Esse foi o último livro do Eça, publicado póstumamente por seus amigos. E há quem diga que, através de sua última literatura, ele estava fazendo as pazes com suas terras. Sim, perdeu um pouquinho daquela criticidade aguda que aparecia em O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio, por exemplo. Espero que você tenha aproveitado a nossa contribuição para os seus estudos da FUVEST. Continue nos acompanhando. Curtam, compartilhem a nossa página, chamem os seus amigos para se inscrever no nosso canal e até a nossa próxima aula de literatura. Tchau, tchau!